Obrigado por nos assistir novamente. Nós estamos agora no nosso 16º programa podcast Questão de Saúde da Unimed de Rio Claro. Um programa de utilidade pública, um produto que a Unimed de Rio Claro faz para a população local. Trazemos aqui assuntos interessantes da área de saúde para o leigo ficar a par de determinados assuntos. Obrigado por nos assistir novamente. Curtam, compartilhem, dê aquele joinha para nós, mandem suas perguntas e participem, tá? Assista até o final. Hoje o assunto é uma coisa interessante que muitas pessoas que são leigas em saúde perguntam para os profissionais de saúde. O que vocês fazem e como vocês fazem determinadas coisas no hospital? Então, nós vamos trazer aqui para vocês, eu trouxe um time bem qualificado para explicar, os processos hospitalares de qualidade, para evitar infecções hospitalares e coisas do tipo. Para vocês terem uma ideia, em administração de empresas se fala que o hospital é a empresa mais complexa para se controlar. Tá? Parte do princípio que em saúde você não tem 1 mais 1 é igual a 2, nem sempre é assim. Você pega 2 gêmeos idênticos e você tem a mesma doença nos dois, dá o mesmo remédio para os dois, um tem um final e outro tem outro final. A saúde é assim. Por isso que o hospital é tão complexo de administrar, né? Então nós trouxemos uma equipe de enfermeiras que são todas responsáveis pela qualidade do nosso hospital. A enfermeira Karina, a enfermeira Viviane, a enfermeira Giovana e a enfermeira Joelma. Cada uma delas é responsável por um setor, elas vão dizer, e vocês vão entender como é que se faz a administração de um hospital para sair um serviço de qualidade, que não é uma coisa fácil. Por trás daquele atendimento que todo mundo vê, tem muito trabalho por trás, tem muito trabalho de bastidor, né? Exato. Então, quando a gente começa a falar de coisas assim, do tipo qualidade hospitalar, a gente sempre lembra de infecção hospitalar, certo? Infecção hospitalar. Todo mundo acha, a princípio, que é uma coisa que alguém fez de errado. Foi um erro do hospital? Foi um erro do médico? Foi um erro da enfermagem? Não é bem assim. Infecção hospitalar é uma complicação inerente a qualquer procedimento hospitalar ou não hospitalar. Tá? Você pode ter infecção hospitalar em outro lugar, lógico, não vai chamar de infecção hospitalar. Mas pode acontecer em qualquer situação que uma pessoa entre naquela instituição. E aí? Como é que começa essa história de infecção hospitalar? Hoje em dia já se mudou até a nomenclatura, né? A gente chama de infecções relacionadas à assistência à saúde. E por que teve essa alteração? Porque não é só no ambiente hospitalar que a gente adquire uma infecção. Então, pode ser num consultório odontológico, pode ser numa clínica de estética. Então, qualquer ambiente que preste essa assistência, hoje em dia a gente chama de infecção relacionada à assistência à saúde. Quando o paciente adentra um hospital para fazer algum procedimento, ou seja, para um tipo de tratamento, ele tem uma grande chance, a gente fala, de adquirir uma infecção. Porque a gente tem dispositivos, por exemplo, pegar uma veia, precisar de ajuda para respirar, por exemplo. Então, tudo isso pode causar uma infecção. Rompe barreiras, né? Rompe as barreiras, exatamente. Uso de instrumentos. As barreiras naturais. As barreiras naturais. A pele é uma proteção, né? A gente rompe, que nem eu falei, quando vai pegar uma veia, quando precisa fazer alguma cirurgia. De uma pessoa que teoricamente já está fragilizada, certo? Com certeza. Né? Tá no hospital bem, né? Ele já não está no normal dele. Isso. Por isso que assim, a maioria dos processos que a gente faz é lutar para que o paciente não adquira uma infecção. E daí existe um exército para isso, né? Isso. Encarando que ela é inerente, ela pode acontecer, ela não é hospitalar, ela é da assistência em si. Da assistência. Existe um exército para criando barreiras, combater, né? Exatamente. Criar barreiras. Então, que a gente pode evitar, né? Hoje é o nosso trabalho maior, né? A Giovana vai explicar melhor, mas nosso trabalho maior hoje é evitar o risco, né? Porque o risco todos têm, né? Uns mais, outros menos, né? Que existe o risco e o fator de risco. Quer dizer, eu já tenho risco, mas tem algo que aumenta o meu risco, que é a probabilidade. E aí, qual que é o nosso trabalho hoje, né? A gente, falando de qualidade mesmo, é evitar
evitar. Quanto maior o risco, mais barreiras eu crio para evitar que expor esse paciente a um risco. É uma coisa bastante complexa, né? Explica para quem está vendo a gente, Giovana, o que é o CCH, como é que ele funciona, quais são as coisas que ele faz dentro do hospital, para as pessoas entenderem um pouquinho. A CCH, a sigla representa a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Todo hospital é obrigatório ter esse setor, porque ele traz muito benefício ao paciente, né? Então a gente avalia, como a Viviane falou, o risco, a probabilidade do paciente adquirir uma infecção, e aí a gente vai colocando essas barreiras, né? Consequentemente, vão surgindo novas tecnologias, então a gente trabalha junto para a implementação das tecnologias dentro do hospital. Qualquer tipo de fornecedor do hospital, a gente faz a visita técnica, a central de material, que a Joana vai explicar. Então, quais as próteses estão sendo colocadas nos nossos pacientes? Estão sendo armazenadas de forma correta nos locais? Estão sendo transportadas de forma correta? A alimentação que é disponibilizada pelo hospital, o controle da água, que na central, não só na central, né, mas é extremamente importante no ar-condicionado. O ar-condicionado que dissipa micro-organismos. Tem que olhar tudo. Exatamente. Controle de vetores dentro do hospital. É engraçado que a CCH ninguém conhece, mas ela está em tudo, né? Porque não se troca um piso do hospital sem essa avaliação do risco de infecção ao paciente, né, Gi? Exatamente. Tanto para o paciente quanto até para os nossos funcionários, né? Então, a gente está realmente em todos os setores. Eles costumam se meter na vida de todo mundo. Com certeza. A gente vai querer trazer um negócio de fora, eles não deixam. A gente vai querer inventar um negócio, eles não deixam. Registro, né? Eles são chatos do rolê. Assim mesmo. Mas com razão. Eles estão fazendo o trabalho A deles. gente fala que a gente é vigilância sanitária dentro do hospital. Vigilância sanitária dentro do hospital. A gente recebe a visita uma vez por ano, mas a CCH tá lá todo dia. E hoje a gente fala que o hospital tem gente pra enxergar tudo que vai dar errado, né? Os pessimistas do rolê, digamos assim. Que tem que enxergar que tudo pode dar errado pra fazer barreira pra não dar, né? E sem brincadeira, eles têm que se meter na vida dos outros mesmo. Não pode colocar um piso sem falar com eles. Não posso trazer um remédio de fora sem falar com eles. Eu não posso... não dá pra inventar. Não dá pra inventar nada. Tudo é risco. Muitos familiares, às vezes, também não entendem, ou pacientes, quando a gente proíbe alguma coisa que é fora da rotina do hospital, né? Então, por exemplo, tem gente que quer levar alimento para dentro do hospital, quer mudar a rotina. Às vezes o paciente está no quarto de isolamento, né? Então, quando ele tem uma doença infecto-contagiosa ou quando ele tem algum micro-organismo diferente do habitual, a gente proíbe certas rotinas, mas é para a segurança, tanto do paciente quanto da instituição, dos funcionários, né? Que podem ficar expostos ao risco. Pode até não parecer no primeiro momento, mas quando você tem um time cuidando disso, você não pode, por exemplo, ter um familiar que não pode entrar em determinados lugares do hospital. Você não pode levar uma comida que você gostaria de levar aquele bolinho para o seu parente que está lá deitado. Não é chatice. Na verdade, tudo isso é proteção do paciente. Até pode, vai poder, né? Existem situações que pode, só que todo o risco tem que ser avaliado e todas as barreiras implementadas. Sim. Então, assim, não dá para levar na bolsa. Mas é muito importante para aquele paciente, aquele bolinho, dá-se um jeito. A gente prepara o cenário, né? Então eu deixo a equipe de higienização na prontidão para higienizar aquele lugar depois, eu deixo alguém para estar organizando e realmente não é só proibição, né? Então a gente avalia o risco-benefício para o paciente. Então tem tudo uma razão de ser, né? Porque infecção hospitalar é uma coisa que praticamente dá para falar assim, vai acontecer. Tem tudo para acontecer. Vai acontecer. Num índice maior ou num índice menor, vai acontecer. Depois a Vi vai contar para nós os índices do nosso hospital, que estão muito bem, obrigado. Mas é uma coisa inerente ao procedimento, vou repetir, é inerente. Não certeza. É má prática, não é descuidado, não é nada, né? Joelma, fala da sua parte. A Joelma, para vocês terem uma ideia, ela
é a chata do rolê dos cirurgiões. Ela inferniza a vida dos cirurgiões. Porque eu... docinho, cirurgião. Deixa tudo pronto Falando, pra ele. deixa tudo aquela pronto. que olha e fala, tem registro na Anvisa? Qual que é a indicação do fabricante? Esse não pode esterilizar, doutor, não pode usar de novo. Ela é a chata. Conta mais ou menos o que você faz e como você faz. A central de trabalha... materiais. Central de materiais significa, né? É um setor de materiais de esterilização. Então, nós recebemos materiais, às vezes de pronto uso, que é os materiais já estéreis, né? Tipo próteses, assim. Porém, o nosso foco maior é instrumentais, que vai auxiliar o médico em uma cirurgia, em procedimentos, né? E os próprios setores também, materiais de inalação, de intubação, isso também tudo sai de dentro da central de materiais. Né? E nós também somos uma barreira, né, em relação à infecção hospitalar. Trabalhamos junto, né, Giovana? Nós somos as chatas. A Giovana também fiscaliza o nosso trabalho, né? E para que tudo ocorra da melhor forma possível, que nós sejamos essa barreira, tudo inicia junto com a Giovana, visitando as empresas. Né? Então, que empresa que é essa, se ela tem qualificação, né? Se os materiais realmente estão armazenados de forma correta. E quando chega lá na central, aí tem vários processos, né? Primeiro, o material passa pela área suja, né? Passa por 3 máquinas diferentes para realmente a gente garantir. Então, nada passa dos nossos olhos, né? Passa por ali. E para que essas máquinas funcionem de forma correta, tem as qualificações, que a Giovana está lá me cobrando também todos os anos para a gente qualificar essas máquinas. Esses materiais são inspecionados, né? E são separados. Alguns vão para a esterilização, outros vão para a termodesinfecção, né? São rigorosamente inspecionados pela equipe e esterilizados, né? Hoje a gente tem 2 autoclaves lá de vapor, que é o ouro da esterilização, né? Que é o agente esterilizante. E depois são distribuídos conforme as cirurgias, os procedimentos, né? Todos eles são rastreados, são feitos testes biológicos, teste químico, para garantir que realmente ele passou pelo processo de esterilização e que foi eliminado todos os micro-organismos, né, que possa vir a contaminar os nossos pacientes. Nada chega no paciente lavado na pia, né, Ju? Nada. O processo é tão complexo o processo é complexo. Além de ele ser repetitivo, passar por 3 máquinas, por exemplo, tem uns papelzinhos que eles mudam de cor. Se ele não mudar de cor é porque não esterilizou. São integradores químicos, integradores físicos, né, que passam. Não é uma coisa subjetiva, é uma coisa... A máquina é testada, método. né? A máquina também é testada. Então, assim, a máquina é testada para ver se ela tá funcionando direito. Também tem os testes. Você tem ideia, a gente chama de ultrassônica, que é a primeira máquina que ela vai entrar. Então, ela passa pela ultrassônica, lá se coloca um teste, e o teste é simulando realmente a sujidade do material, né? Então, retira-se o material e, olha, o teste passou, vamos para a próxima fase. Limpou, né? Limpou. Vamos para a próxima fase. Passa pela termodesinfectadora, né? O teste lá dentro passou, limpou o teste, vamos passar para outra fase. Aí tem uma fase que é a área de bancada, que é a visual. Então, além das máquinas nos auxiliando nessa limpeza e os testes, né? Existe a bancada que a equipe minuciosamente olha material por material e vê se visivelmente está limpo. Com lupa de 8 vezes de aumento. Aí sim garante o processo. Mas fora isso, precisa saber se o funcionamento do material está adequado, né? Porque a funcionalidade de uma pinça, né, uma tesoura que não corta, ela pode sim trazer um dano no tecido do paciente. Então, até na funcionalidade desse material, a central de materiais também é responsável. Né, o cirurgião ou quem for utilizar esse material precisa realmente ter uma segurança da funcionalidade dele, porque ele pode trazer sim um dano ao paciente, e para isso nós temos os testes que nós fazemos. Não sei se vocês notaram que o nível de rigor delas, eu sou um fornecedor de materiais do hospital, ela vai lá visitar a fábrica do cara.
Vai lá visitar. Exatamente. É a louca do rolê que vai no restaurante quer visitar a cozinha. Exatamente. É mais ou menos isso. Com certeza. Né? Temperatura Tá certo. Tá certo. O armazenamento, E eu quero tem- saber se ele está armazenando, se o local tem controle de umidade, controle de temperatura, porque é o nosso paciente que vai receber. Então, o nosso paciente, ele não sabe, debaixo dos bastidores, o que está acontecendo. E nós somos os guardiões desses É pacientes. todo um né? trabalho de bastidor, que nem a gente falou no começo, né? Tem uma sequência de procedimentos, um exército de gente cuidando disso para que aconteça o atendimento efetivo, né? Um hospital é uma coisa muito sensível, né? Porque imagina eu estou no centro cirúrgico fazendo a minha cirurgia. Aí eu passo na lanchonete e como um lanche. Aí depois eu vou no banheiro e volto para o pronto-socorro, ou volto para o próprio centro cirúrgico. Se qualquer coisa acontecer de errado no meio desse caminho, começa a dar problema. E assim por diante. Né? Tem as áreas do hospital que são consideradas mais críticas, mas tudo é crítico. Tudo aqui. O pronto-socorro é considerado crítico, o centro cirúrgico também, eu sei também. Mas se você for ver, tudo é crítico. Tudo é crítico. O simples fato Tudo de é você pegar uma veia, você pode levar uma flebite, você pode levar uma infecção de corrente sanguínea. Por quê? Porque a barreira da pele está sendo rompida, né? Então, esse material, ele tem que ser qualificado, essa equipe tem que ser qualificada. Ah, tem treinamento da enfermeira? Claro que tem, mas não é só isso, né? Não adianta a enfermeira ter um excelente treinamento e a agulha não ser de qualidade. Ou cada mês vira uma agulha diferente, que ela, né? Sabe manusear. Que vai dificultar Nada em cada hospital é simples. Os pacientes Nada. costumam perguntar pro cirurgião, principalmente para o cirurgião: ah, minha cirurgia é simples, né? Calma. Não é assim, o procedimento aparentemente é simples, mas tudo tem seu risco. Sim. Pegar uma veia pode virar um grande pepino, né? Mesmo fazendo tudo certo, imagina se não fizesse. Falando em Né? cirurgia, doutor, na véspera da cirurgia e na antivéspera, né, Jô? Em 48 e 24 horas, todos os dias existe uma reunião multidisciplinar, desde o compras até a enfermeira do centro cirúrgico, fazendo o que a gente chama de bate-mapa de todas as cirurgias para ver se tudo que aquela cirurgia precisa tá ok. Se o material tá ok, se tudo, né, Jô? Tudo, equipamento. Sala. A gente prevê cuidado. antes, né? Se não tiver, não tem como colocar o paciente em um centro cirúrgico, sendo que o material não está ok. Então, tudo é visto antes. É uma equipe multi, né? O pessoal da engenharia, centro cirúrgico, farmácia, compras, a manutenção, o agendamento, a enfermeira do centro cirúrgico, a enfermeira da central de materiais. Então, nós vemos nome do paciente, nós vemos se os materiais estão todos já previstos, né? Se já estão lá separados, para que o nosso paciente tenha uma segurança. Quando ele tá arrumando a mala, o hospital tá E na preparando central, já, né? doutor, tem algo assim que a gente faz para a segurança do paciente, a rastreabilidade. Então, se hoje o senhor foi fazer uma cirurgia na Unimed Rio Claro, o senhor usou a caixa de vídeo X, no seu prontuário vai anexado uma etiqueta exatamente da caixa que o senhor usou, de qual autoclave que o senhor usou, que foi esterilizado esse material, né? Quem lavou, quem esterilizou, quais foram os profissionais, né? Que hoje nós temos um diferencial. Isso é importante, né? Vou Os contar uma nossos- história dela. Os nossos profissionais hoje são todos da enfermagem, todas, desde da que lava o material até a que esteriliza, todas elas são formadas, né? Fora os treinamentos, né, Giovana, que são feitos anualmente. Então, assim, nós temos a rastreabilidade. Uma endoscopia que o senhor fizer hoje na central, lá no centro cirúrgico, nós conseguimos rastrear qual equipamento que o senhor usou, qual foi a profissional que fez a limpeza, que fez a desinfecção, né, que fez o teste de insuflação, que é um teste que a gente faz para saber se o material está ok. Então, assim, tudo é rastreado. Hoje a gente consegue. E aí, nós ajudamos até a CCIH, Isso que eu ia né, falar, nessa é uma rastreabilidade. coisa que eu preocupo muito, porque assim, o paciente adquiriu uma infecção. Então, eu vou puxar todo o histórico daquele paciente. Será que teve falha na esterilização? Será que o material estava ok? O teste da limpeza. O teste da limpeza. E também estudar o paciente, né? Que o paciente tem os fatores de risco Sim, também. tem. Então, às vezes, 2 pacientes colocaram uma prótese de joelho e 2 pacientes infectaram. Será que teve alguma ligação entre esses 2?
né? Então, Tem que investigar. Cadê a rastreabilidade? Elas tratam um caso de infecção hospitalar como se fosse um acidente aéreo. Tem feito toda uma investigação. Por que aconteceu, né? E elas esgotam todos os recursos para concluir, pelo sim, pelo não, o que aconteceu, né? Já aconteceu comigo, inclusive. Já cheguei no centro cirúrgico com caixa de cirurgia minha, que eu usei em outro hospital, pimpão, bonitão. Não, você não vai usar. Ah, mas eu vou sim. Não vai. Não, mas o hospital lá esteriliza direitinho. Não vai usar. A Joelma é firme. Eu sei. Não vai usar, não. Nenhuma pinça que não passa deixa. pelos nossos Teve processos. que abrir caixa, esterilizar tudo de novo, como se fosse suja. Mas por quê, né? Lá dentro, para saberem como é que é a qualidade do nosso hospital. Sim. Existe uma norma que é uma regra que todos devem seguir. Porém, nós não temos a segurança, não está debaixo dos nossos olhos o que o outro faz na central dele. Então, assim, nós garantimos o nosso processo. Né? A gente não tem acesso à rastreabilidade dele, né? Exatamente, a rastreabilidade deles, nós não estamos lá para ver se realmente passou por tudo, né? Justo. Então, nós garantimos o nosso. Por isso que a Joelma é tão insistente em... Mas dá certo. Tá certo, tá mais do que certo. A segurança é do paciente e do médico também, né? Porque a responsabilidade do médico em relação ao paciente é grande, a gente entende isso. Então, é algo que assegura o médico e o paciente, que é o nosso cliente. E até em relação às taxas de infecção, né? Como eu disse, é muito raro você ter algum índice muito baixo ou nulo de infecção, né? Então, por exemplo, a média nacional de infecção da corrente sanguínea, que a gente fala, então, quando um paciente precisa de uma veia mais profunda, aquela que passa na UTI, né? Então, quais as taxas? Então, a gente está sempre se comparando. Então, a média nacional hoje é de 3% a 4%, a nossa média é 0. Ó, Isso aí é... Só pra puxar certinho pro meu lado. Os exércitos estão funcionando. Perfeito. Do meu lado e pra toda a equipe. É gratificante. É desgastante. Sim. Dá um trabalho desgramado, mas é gratificante depois. É para nós e para quem vai aproveitar desse serviço. Porque é o paciente. Sim, com certeza. É o paciente. Nós dizemos que qualquer um de nós vamos tranquilamente para uma cirurgia no hospital, né? Com medo inerente que todo mundo tem, né? Mas de infecção cirúrgica a gente não tem. E central não é só centro cirúrgico, né? A central está no hospital inteiro, na verdade, né? Até desde uma inalação até uma cirurgia. Então, um curativo que se faz. Hoje o paciente, ele sabe que ele fez uma cirurgia, mas ele não imagina de onde saiu, né? Ele pensa muito na cirurgia e na anestesia, né? Que é o que normalmente morre de medo da anestesia, né? Mas ele não sabe de onde vem o material que vai ser utilizado em mim, né? Talvez alguns acham que tudo é descartável, e nem tudo é descartável. Existem os instrumentais que não são descartáveis, né? E hoje a gente tenta, assim, fazer um trabalho que nós consigamos assegurar para esse paciente que ele vai sair de lá não pior do que ele entrou em relação à infecção hospitalar. Então, nós somos realmente os guardiões deles. Tudo isso é complexo. Precisa de uma coordenação, isso custa, isso requer conhecimento, requer atualizações periódicas, né? Porque tudo isso muda do dia para a noite, né? Descobre uma coisa nova, você tem que mudar tudo. Exatamente. Né? Existem vários processos no hospital que aparentemente eles passam despercebidos por todos, mas eles são, como é que eu vou dizer, pontos-chave de acontecimentos, de eventos adversos. Por exemplo, formação de escara em pessoas internadas, realização de curativos, principalmente pacientes que vêm de fora, diabéticos, feridas infectadas. Fala um pouco do que a gente faz com relação à escara, por exemplo. A lesão por pressão, né, que a gente conhece como escara, é outra coisa que a gente acha que é muito difícil, mas não. Um paciente num trauma que fica numa prancha rígida, por exemplo, em 6 horas ele pode fazer uma escara.
né? Muito Escara rápido. é aquela ferida aquela que lesão, forma sim. quando o paciente fica muito tempo Uma cirurgia numa longa, posição né? só, tá? É. Deitado, sentado. Então, Sim. ela é fácil de surgir e depois que surgir é um pepino para fechar, Ela é Com facilmente certeza. fechada. né? Verdade. Então, conta um pouco. Verdade. Então, assim, hoje a gente também tem um protocolo na instituição, né? Um protocolo no hospital, com foco em prevenção de escara. Prevenir a lesão por pressão é meta de todo mundo. Quando aparece alguma, Nossa. fica todo mundo triste, né? É, Fica todo exatamente. mundo, ai, uma lesão, Vira o tal. caos. Por quê? Porque a gente sabe do quanto vai custar, literalmente, para todo mundo esse tratamento, né? Para o paciente, para a família, em produto. É difícil, né? A área, muitas vezes, é difícil. Então, hoje a gente entende o valor da prevenção, né? E o nosso protocolo, ele tem 99,7% de efetividade. 99,7. De efetividade. A enfermeira, todos os dias, ela avalia o risco do paciente Exatamente. desenvolver lesão por pressão. Talvez eu vou lá fazer uma cirurgia rápida, não tenho esse risco. Não. Mas então existe um score, existe uma tabela que fala se o paciente tem risco ou não. Tá. E daí, quais são as medidas implantadas? De quem tinha risco, ou seja, podia desenvolver uma lesão por pressão, 99,7% foram evitadas. Isso com o fator humano e tecnologia. Então, a gente sabe que diminuir a pressão no colchão é um fator importante. A gente tem o colchão pneumático para os pacientes com risco, que ele vai mudando a pressão, né? Então, isso já dá um conforto. A gente protege as áreas que o osso é mais saltado. Então, tem um produto que protege essa área. A hidratação da pele, uma coisa, né, que a gente acha que Parece é só que é uma coisa à charme. toa, né? Faz toda a diferença na prevenção de lesão por pressão. E a gente tem, não é Alimentação qualquer também, né, Ká? hidratante. Alimentação. Tem a avaliação da nutricionista, fazendo suporte de proteína junto com o médico, né, quando possível. Então, veja, uma simples prevenção de lesão vai desde a equipe de enfermagem ir lá reposicionar esse paciente a cada 2 horas, até a avaliação nutricional dele. E é bastante mesmo um desafio para a equipe, né? E um desafio que tá dando certo. Doutor, lembrando que hoje a taxa, quando a gente fala pela OMS, a taxa de lesão por pressão hospitalar é de 15%. 15%. A média. Nós é estamos 0,3%. 0,3%, né? Isso em UTI aumenta, né, Vitor? Exatamente. É o que a for Karina falou, UTI, isso aumenta. para os técnicos, né, para as meninas que trabalham, que ela falou, quando abre uma lesão, nossa, aí é um choque, porque assim, trabalha-se tanto a prevenção, mas pode acontecer, porque é um risco, Sim. né, quando tem pacientes de UTI que ficam muito tempo, né, e o que a gente faz? Aconteceu, tá, vamos avaliar. Vamos avaliar, quer dizer, faltou alguma coisa que a gente poderia ter feito? Abre a caixa preta. Exatamente, vai avaliar desde a internação do paciente, lendo os relatórios de enfermagem, acompanhando os enfermeiros, porque os enfermeiros hoje que estão lá, eles fazem essa avaliação diariamente do risco, porque eu interno hoje eu não tenho risco, mas amanhã eu posso ter o risco, né? Daqui 3 dias, 4 dias, aí eu começo, entendeu? Então toda essa avaliação, a gente vai saber, não, é evitável ou inevitável? Não, nós fizemos tudo que estava no nosso alcance, era inevitável, ou não, faltou alguma coisa. O que eles nos ensinam? A gente chama de oportunidade de melhoria, quer dizer, então no próximo, né, isso me ensinou alguma coisa que faltou naquele paciente, né? Então assim, é um trabalho contínuo. A gente aprendeu muito com o Covid, né? Muito. A pandemia de Covid ensinou muito pra gente. A gente fala da lesão, né? Mas hoje nós temos vários protocolos lá, né, que a gente trabalha, da dermatite associada à incontinência, nós temos a lesão por pressão, parece que é assadura. que é coisa de bebê, né? Exatamente. Assadura. Mas é um índice alto também. A assadura parece assim no hospital. Muito rápido aparecer. Muito. Pelo uso de antibióticos. E vira um problema. Fralda. Uma vez que Ela, apareceu. se você não cuidar, ela vira uma lesão por pressão também. Ela também é um fator de risco para lesão por pressão. Então a gente tem que cuidar da dermatite, a prevenção da mesma forma que a gente faz com a lesão por pressão, né? E da mesma forma, a gente hoje em dia tem os indicadores que as meninas todos os meses, né, levantam os pacientes que tinham risco, né? Se teve algum paciente que teve, né, uma lesão ou teve uma dermatite, da mesma forma, a gente faz da mesma forma, vamos avaliar, faltou alguma coisa, né, da nossa parte que a gente não fez ou não?
tinha feito tudo, né? O paciente, né, pelo estado clínico dele, é um paciente que, né, estava usando fralda, antibiótico, né, às vezes muito antibiótico, enfim, tudo aquilo que nós fizemos não conseguimos evitar, né? Isso tudo a gente passa por essa avaliação, né? Então, esse paciente, ele é visto todos os dias. Todos os dias alguém passa e levanta para saber se o risco dele mudou, aumentou ou diminuiu, né? Para poder nós trabalharmos a prevenção. Hoje a nossa prevenção é muito forte. E a qualidade faz isso. O que ela faz? Ela avalia todos esses processos. Estão sendo feitos, né, de acordo ao nosso protocolo? Está sendo seguido de acordo? Está faltando alguma coisa? Todos os setores apresentam os seus indicadores para a gente ver a qualidade, a efetividade dos nossos processos. Estão de acordo? Então, porque o nosso paciente não pode ser prejudicado. E a gente sabe que uma lesão por Exatamente. pressão, ela pode acontecer. Sim. Do mesmo jeito que uma infecção relacionada à saúde. Exatamente. O que a gente quer saber, tudo que precisava ser feito para ela não acontecer foi Exatamente. feito. Esse é nosso objetivo hoje, E é bem né? importante a gente avaliar isso realmente toda vez que acontece, porque há 6 meses atrás eu podia não ter uma tecnologia, hoje eu já tenho. Exatamente. Eu avalio, o que eu poderia ter feito? Nossa, agora surgiu uma nova tecnologia que vai ajudar isso. A gente implanta essa nova tecnologia. 6 meses atrás eu não poderia ter feito nada, mas agora eu posso, Exatamente. por exemplo. E como evolui, né? Exatamente. Até numa cirurgia complexa, né? Nós hoje temos cirurgias grandes, cirurgias cardíacas e cirurgias de prótese que duram um tempo muito grande, né? Então a gente já sabe que ela tem um risco maior, né, de uma lesão por pressão. A gente pensa na lesão por pressão, às vezes pensa naquelas feridas abertas, né? Já pensa assim, não. A lesão por pressão a gente chama, né, o grau 1, que é que ela começa a ficar vermelhinho, já é uma lesão por pressão. Já é uma lesão por Então a pressão. gente já trabalha esse paciente no cirúrgico, né? E aí a gente tem, né, um colchão mais, né, preparado, a gente chama os coxins de gel que vai colocar esse paciente. Então a gente já prepara esse paciente para evitar essa lesão também. Eu vou pegar um processo interessante que acontece no hospital. Hoje você vai na maternidade, o pai quer entrar, o fotógrafo quer entrar, o papagaio quer entrar, todo mundo quer Assim ver, mesmo. todo mundo quer botar a mão. E aí? Como é que controla isso? E a gente Como é que tem minimiza isso? recém-nascido, Nós temos um recém-nascido. Super vulnerável. que o vírus essencial respiratório, que a mim não vai nem causar o espirro, né? Pode levar o óbito desse bebê. Como a gente fala, a gente É uma avalia festa, o né? risco, né? Então, se é um bebezinho que nasceu saudável, que a gente sabe que vai embora pra casa, será que é realmente necessário ter tanta gente ali, né? Que o hospital, por si próprio, já apresenta um risco, né? Então, será que a pessoa que tá entrando tá lavando a mão? Né? Se ele tiver com sintomas gripais, ele vai evitar de entrar dentro do hospital? Às vezes nem Esse é tem o A vontade de ver aquela criança Sim. maior do que a Ansiedade. Você vontade. acha que a avó vai evitar se ela tiver um resfriadinho? Agora a gente fala assim, o paciente, a gente fala no cuidado paliativo, né? Que é aquele paciente que está nos cuidados do fim de vida. Eu posso abrir uma exceção? Muitas vezes eu posso, né? Sim. O conforto daquele paciente, que eu sei que, né, logo a família não vai mais poder ver. Então, realmente, a gente avalia o risco. Aí faz reunião Então, familiar, o serviço faz social, aniversário. O serviço social já sabe. Então, muitas vezes ele liga pra nós, o CCH, ou pra passar algum tipo de orientação, faz assim, faz assim. Às vezes o paciente tem uma bactéria que é multiresistente, né? Então, não é qualquer antibiótico que vai matar se acontecer alguma infecção. Às vezes, pro acompanhante, isso não vai trazer risco, mas pro paciente do lado vai. Então, eu tenho que orientar, olha, você não pode ficar circulando dentro do hospital, você saiu de dentro do quarto, já vai direto embora, põe a roupa pra lavar. Então, algumas orientações específicas mesmo. Então, a gente acaba barrando mesmo esse volume, a quantidade de gente circulando dentro do hospital para ter um controle. Mas nas exceções a gente avalia com muito carinho. E tudo evoluiu, né? Que nem fala maternidade, né? Antigamente nascia o bebê, enchia o quarto de flores, né? Verdade. As pessoas não imaginam o risco que é uma flor dentro do hospital, Olha, né? O risco do profissional levar um fungo, da família, né? O paciente às vezes tá com a imunidade baixa, vai mexer na florzinha, é lindo, todo mundo gosta, mas Vai tirar foto, paciente. vai tirar foto com a flor. É um risco. para o olhar do profissional de saúde, é uma coisa bem diferente. E a gente sabe, obviamente, que isso
vai contra o interesse de quem não entende o assunto, né? Eu não posso deixar determinado acompanhante entrar em determinado lugar. Eu estou contrariando um parente ver o paciente. Não é isso. É cuidado para o paciente. Com certeza. No caso da maternidade, é momento de festa, é momento de alegria, e a gente quer que continue assim, né? A gente não quer que o bebê volte a internar com uma bronquiolite, né? A gente não quer que essa mãe volte gripada, né? É um momento... Ela passou por uma cirurgia, muitas vezes, né? No caso de cesárea, uma cirurgia complexa. Né? Não é? E a criança ainda está em defesa, né, Karina? Sim. Criança sem uma imunidade, né? Sem vacina. Então, assim, tudo que puder evitar para aquele bebê, até ele conseguir uma imunidade, né? É o ideal. Né? É que eles ficam tão ansiosos para conhecer. A imunidade vem do leite da materno. Exatamente. Daqui a pouco ela já vai ter. Vai mamar, vai ter o colostro, vai receber os anticorpos da mãe. Daqui a pouco ele já vai estar mais, né, resistente. Já recebeu a primeira vacina, que é o aleitamento materno. E um reconhecimento de mãe e bebê, né? Sim. O primeiro é o contato, né? Aquela dificuldade de mamar que a mãe tem, tá com um pouco de dor, né? Então é um momento mais, que eu acho que assim, sensível pra mãe, pro bebê, pra família. Então eu acho que aquele momento, eu acho que, né, já não é fácil, né? Ainda tem mais algum acompanhante falando, visita, e isso até a parte social também, né? Não só na infecção, mas vamos pensar na paciente também. É só pegar por analogia o que aconteceu com o Covid. O Covid exacerbou todos esses cuidados, porque é um vírus que passa muito facilmente pela respiração, mas basicamente assim funciona para tudo. Temos que considerar dessa forma. Então tem que ficar um longe do outro, não pode trocar experiências, não pode trocar de lugar. Essa é a lógica da prevenção de complicações de infecção. E é muito complicado a gente lutar contra algo que a gente não vê. Então os micro-organismos, bactéria, fungo, vírus, a gente não vê. Então realmente é muito difícil. Você acha que ele não tá ali? Muitos não acreditam. Tem gente que não acreditou que o Covid existiu. É verdade, até hoje. Tem bactérias que falam ficam no ambiente por um ano. Ali quietinha, sem fazer nada pra ninguém. Pegou alguém ali com a imunidade mais baixa, aí ela... Por isso hoje a gente tem retorno da catapora, né, Gi? Então, Sarampo. A baixa cobertura da vacinal aí no top para o retorno das doenças também, né? A aglomeração de pessoas, então a gente teve a globalização, né? Hoje é muito fácil transmitir doenças de um país para outro, né? A gente viu agora o vírus do monkeypox, que tá todo mundo também já alerta no que tá acontecendo, né? Então, todos esses cuidados excessivos dentro do hospital. E olha, você tá lá fazendo uma cirurgia, né? Aí o paciente do lado recebe uma visita de um paciente que tá incubando catapora, por exemplo. Pronto, tá feito Verdade. Tá armado um problemão. Tá armado um problemão. É por isso que assim, os pacientes nossos que têm um risco de transmitir alguma infecção ou essa bactéria multiresistente que para ele não tá fazendo nada, mas pro outro pode ter algum problema, a gente inclusive deixa os pacientes no quarto sozinho. Precaução. Então, aí a CCH vai lá todo dia ver, né? Quem tá em precaução, porque se tá na hora de tirar, se pode deixar, se pode vir visita, se não pode. Então, a gente tá de olho em tudo mesmo. E a importância também, né, na central, nessa parte que você falou de transmissão, né? Um paciente, ele utiliza, a maioria dos materiais, eles utilizam de um paciente para o outro, né? Então, se não houver uma limpeza eficaz, o que está a bactéria de um vai passando para os outros, né? Mas vai esterilizar. Não. Tudo que vai esterilizar precisa ser muito bem limpo, né? Porque quando não existe a limpeza realmente efetiva, o micro-organismo, ela se esconde debaixo da sujidade. Se o material estiver sujo, não vai esterilizar, né? E aí sim vai ser a contaminação cruzada, né? De um para o outro, e aí a gente já... Mas assim, lembrando que a gente tem processos para bloquear isso tudo, né? Bloqueamos tudo. Por isso a importância, né? Todas as máquinas, todas as validações, os profissionais todos qualificados, né? Para que venhamos a ter um eficaz. De onde veio os desinfetantes? E a chata do rolê. A chata do rolê. De novo. Agora eu trouxe a A parceira. Isso aí, ó. Polícia.
Doutor, falando um pouquinho, o senhor falou um pouquinho, estava falando da maternidade, né? Porque eu acho que é um sonho, né, pra mãe, né? Uhum. E assim, é aquela dúvida, né? Como é que vai ser, o que tem lá, o que não tem, né? Hoje a gente tem uma maternidade bem preparada, né? Nós temos um quarto que é preparado para o parto normal, ele é todo equipado, tá? Nós temos as enfermeiras que são obstetrizes hoje, que estão lá para ajudar essa mãe. Nós temos um índice muito alto de aleitamento materno, né? Na primeira hora de vida, assim que o bebê nasce. A golden hour, né? Isso que eles falam, né? Se você olhar na literatura hoje, o índice mundial, ele vai mais ou menos de 37% a 43% na primeira hora. O nosso índice hoje da Unimed está em 80%. Né? Então, assim, é um trabalho das meninas que elas fazem né, com todas as pacientes ali, Ou seja, né? o objetivo, todo mundo entende a importância do bebê ir receber o colostro na primeira hora de vida. Existem inúmeros benefícios. Exatamente. E aí, o foco não é no trabalho da enfermagem, que tem que levar o paciente pro quarto, que isso, que aquilo. Não, o foco é na mãe do bebê. Exatamente. Então, assim, ó, de novo, Sim. é meta de todo mundo. A gente fala que é meta de vida. Meta de vida. Meta de vida. Exatamente. Que, o cirurgião, o pediatra vai ter que esperar. Mas esse bebê vai mamar. na primeira hora Exatamente. de vida. Nós vamos proporcionar Exatamente. isso a ele, né? Proporcionar esse benefício com tudo e por tudo, né, Vi? Além do vínculo, né? A gente sabe que, né, nesse momento, né, no vínculo da mãe e do bebê, né, a gente tem outros inúmeros benefícios, né? No sangramento da mãe que diminui, né? Então, assim, só tem coisa boa, né? Então, isso assim, chama de golden exatamente. hour, né? É o ouro mesmo, é hora ouro. Hora dourada. Exatamente. E não fica só ali, né? Hoje a gente tem o levantamento, doutora, a gente continua, né? A gente tem o levantamento depois desse bebê vai pra maternidade, assim, né? Que já tá ali nos outros dias. Ele vai embora, continua. Nós temos um ambulatório de amamentação, né? Que também acompanha essas mães, né? Que a gente sabe que tem as mães de primeira viagem, vamos falar assim, que tem dificuldade, tem segunda, né, Karina? E que tem dificuldade. Então a gente acompanha e a gente mensura, né? Que a gente chama de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Hoje nós estamos em 86%. E assim, esse apoio é muito né? importante, então, né? Porque toda essa cobertura que nós fazemos está dando, né, para esse benefício, tanto para a mãe quanto para o bebê. Né? Amamentar é maravilhoso, mas tem tudo poder errado também. Mas não é fácil. Sim. Só quem sabe, quem já amamentou, né, Karina? Nossa Senhora. Não é nada daquilo que a gente vê, Johnson. Não é nada daquilo. Então, a gente precisa de um suporte. Eu né? sendo enfermeira, então, usei ambulatório nas 2 amamentações. Você tá vendo? Que Por tanto que é quê? importante. Porque existem coisas que estão passando, né? E lá a gente tem a questão do ambulatório, que a mãe pode ir, vai ser atendida por uma enfermeira, vai verificar a pega, se precisar de fono, vai ser encaminhada para fono, vai ver se o paciente machucou um pouquinho, elas põem vai fazer laser. Ela tem todo vai esse ver trabalho. se o bebê tá ganhando peso, que é o desespero de toda mãe. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante, é um acompanhamento bem legal também. Existem várias situações e vários momentos do cuidado hospitalar que são conhecidos e repetidos em várias instituições. Por exemplo, a ocorrência de úlcera de pressão é uma coisa. Sim. Flebite, por causa de pegar uma veia é outra. e funcionar uma veia, é uma outra coisa. Então, existe uma coisa, uma quantidade de procedimentos que podem ser evitados sistematicamente. Né? Para isso, a gente implanta rotinas de trabalho chamadas processos. Isso. Né? Alguns anos atrás, a Unimed de Rio Claro montou o setor de qualidade. Sim. Vou pedir para você explicar um pouquinho. Algumas instituições, né, fora do Brasil e dentro do Brasil, fizeram uma sistematização de como tem que ser o cuidado hospitalar. Então, eles ensinaram como você organizar as tarefas internas, medir, diagnosticar os possíveis problemas existentes, diagnosticar esses problemas, agir em cima desses problemas e depois medir de novo. Isso, Porque exatamente. tem que medir de novo depois, para comparar. Você viu a Vi falando muitos números. Que deu certo, né? Vê se deu certo. A gente usa essa comparação os porque números é servem pra importante. isso. Exatamente. Servem para isso. Então foi montado o setor de qualidade, a gente montou o nível 1, depois o 2, depois o 3. Conta o que é isso, conta como é que funciona isso.
Na verdade, o nosso principal objetivo hoje é a segurança do paciente, Segurança do paciente. É o principal objetivo, né? A gente fala tanto diretamente, que é na assistência, no cuidado, né? Nas prevenções, né? Num banho, numa medicação, né? Tudo aquilo que eu tô oferecendo na minha assistência ao paciente, né? Como indireta, né? Eu preciso do quê? Eu preciso da CMI trabalhando comigo, do almoxerifado, não pode faltar o produto, tem que ser um produto de qualidade, né? A farmácia tem que mandar a medicação no horário certo. Tudo que eu uso para o paciente, né, as bombas de infusão, aparelho de pressão, eles passam por preventiva, por calibração, né? Hoje em dia tem um controle e a qualidade, ela controla tudo isso para saber se isso está funcionando, porque eu não posso lesionar o meu paciente de forma alguma, né? Então, na verdade, o nosso principal objetivo hoje é que esse paciente ele interne, ou ele faz um procedimento, uma cirurgia e ele sai do hospital sem nenhum dano. Então esse é o nosso principal. Por isso, quanto maior for o risco, mais barreiras eu crio, né? Então a qualidade ela tá em todos os setores, um pouquinho, né? Ela tá na central de materiais, ela tá junto com a infecção hospitalar, né? Ela tá nos processos, né? Então assim, para quê? Para que esse paciente não sofra um dano, que a gente chama de os eventos adversos. O que é um evento adverso? Algo que eu não espero que aconteça, acontece. Eu espero que o paciente vá cair? De maneira alguma. De uma lesão por pressão, uma infecção hospitalar? Não. E o que eu vou fazer para evitar? O que eu vou fazer para que isso não chegue no meu paciente? É que a gente falou, pode acontecer? Pode. E quando acontece, nós vamos analisar, né? Quer dizer, o que a gente poderia ter feito, né? E aí a gente usa os índices, né, da OMS, às vezes a gente usa até de alguns outros hospitais, né, para poder fazer um comparativo, para saber, nós estamos no caminho certo, né? Não é isso mesmo, né? Ou mostrar mesmo para nós mesmos o quanto a nossa efetividade está sendo boa, né? E hoje, olhando para os nossos processos, nós estamos acima de 90%, pensando na dermatite, na lesão por pressão, na queda, na broncoaspiração, são todos os processos, né? E a gente avalia isso mensalmente. Aconteceu alguma coisa de errado? Aconteceu alguma coisa no processo que não deu certo? A gente abre um evento, justamente para a gente poder analisar, né, para fazer todo esse histórico do paciente, desde a hora que ele internou, né, para saber qual ponto que deu errado. Quando ela fala abre um evento, é igual investigar um acidente aéreo. É isso mesmo. E olha que são coisas que aparentemente são banais e muitas vezes as pessoas não vê acontecendo. É queda. Um doente cai. Exatamente. Um doente acamado, ele não tem força muscular. Alguns não têm equilíbrio. Alguns não têm visão. Alguns eles estão debilitados de alguma forma. Sim. E cair é fácil. É fácil. Facinho. Se cai muito mais do que a gente imagina. Verdade. Nas casas e nas instituições de saúde. E queda é um problema. Né? Se sair barato, quebra o nariz, entre aspas. Se sair barato. Sim. Né? E trauma craniano. E quebrar algum osso. Tem lesões irreversíveis, né? Então, uma queda que aparentemente seria uma coisa à toa, não tem nada à toa. É grave. Então, quando alguém cai no hospital, vira uma investigação de acidente aéreo. Muitos pacientes falam assim, por que eu tenho que andar de cadeira de rodas dentro do hospital? Isso, uma coisa simples. Eu tive um paciente que saiu xingando no hospital porque não deixaram ele andar. Não, você vai de cadeira de rodas. É muito mais legal você ir na casa de um amigo, na rua ou no condomínio, que o cara que vai ficar pedindo RG, telefone, cadastro, foto. Com certeza. É muito mais. É chato pra caramba. Mas tem que ser feito. Aquilo é um procedimento para proteger alguma coisa. No hospital é a mesma coisa. Só que no hospital, com isso, acontece para tudo. Né? É uma infinidade de coisas que acontecem que não está na frente dos olhos do paciente e dos familiares. É o que o senhor falou, queda parece tão absurdo, e o nosso índice de queda é mínimo, né? Sim, é também acima de 90%. E a gente considera queda até aquela situação que você foi desmontando e a enfermeira foi te segurando. Se você segurou, ela não chegou a cair no chão. Não é foi que isso, parado. rachar. Isso, então exatamente. assim, a enfermeira tava lá, Ela te parou. levando pro banheiro no pós-operatório, deu aquela tontura, né, que todo pós-operatório dá, e você foi abaixando, a enfermeira foi te segurando, deitou no chão, levantou. Isso é queda. Isso a gente vai fazer trilhões de coisas, por quê? Para não... A gente aproveita disso aqui que quase aconteceu. Que ali naquela hora tinha alguém do lado, e se não tivesse? E aí a gente vai pensar em tudo, então vai desde luz, grade da cama, campainha. Campainha. Então assim, aí entra o exército de barreiras
para que o paciente não caia. E hoje nós estamos há meses sem queda, né? Até essa de ser amparada. Até queda de amparada. esborrachar, graças a Deus, a gente... Nossa, nem sei quanto Nem foi a sei última, quanto é, Karina. graças Graças a Deus, faz muito Continua tempo. assim. Mas até Muito aquela tempo. quedinha amparada, É. hoje a gente chama de queda. Mas nós tínhamos. E aí a gente foi melhorando a nossa assistência, a nossa prevenção e o nosso indicador foi melhorando, foi subindo. A gente gradativamente foi vendo até ele chegar num patamar. Fazer tudo isso é literalmente uma chatice. Traz muitas complicações, traz muitos procedimentos, traz muitos processos, mas é necessário. Quando você implanta o primeiro nível de acreditação no hospital, você tem que mudar toda uma cultura. Acompanhei isso. Você tem que fazer as pessoas entenderem que aquilo é necessário. Pô, agora eu vou ter que fazer isso, agora eu vou ter que escrever, agora eu vou ter que... Nunca tivemos esse problema. Agora eu nunca precisei fazer isso, sempre aconteceu. Você mudar a cultura de uma instituição, mas depois você vê o resultado. Sim. É difícil, né, no começo. E esses resultados a gente passa para a ponta, para as meninas que estão lá direto na assistência, para mostrar para elas, tá vendo, o tanto que o trabalho de vocês é importante. Olha os meus números aqui, né? Porque é elas que estão executando, né? E depois então a gente fica uma coisa mostra. automática, né? Sim, exatamente. Depois fica uma coisa automática. E de valor, né? Quando a gente vai entendendo o porquê Certeza. de eu deixar a luz da cabeceira acesa para evitar uma queda, aquilo gera um valor enorme, aquilo vira minha meta mesmo. E também se implantou processos no hospital, por exemplo, processos para determinadas doenças. Pneumonia, fazer isso com a pneumonia. Trombose, fazer isso com a trombose. É mecanizar o cuidado da saúde? Nem um pouco, não é. É você sistematizar, Exatamente. porque na literatura se São os sabe protocolos. que uma pessoa com suspeita de infarto, se ele fizer o exame de cateterismo nos primeiros 90 minutos, Isso aí. X% sobrevive. Se isso mudar para 100, 120 minutos e meio de 90, uma boa parcela das pessoas está correndo risco de morte. Muda Não bastante vai de ter tanta sobrevivência. qualidade de vida. Exatamente. E a gente faz essa medição também, viu, doutor? Da hora que o paciente entra com uma suspeita de AM, né? Que é o infarto agudo do miocárdio, a gente faz todo esse controle do tempo de eletro, o tempo até que ele tá no centro cirúrgico, e depois, até 6 meses, a gente acompanha esse paciente. A gente faz uma ligação com 30 dias e depois com 6 meses, para saber se esse paciente está acompanhando, se ele voltou do cardiologista, se ele já voltou a trabalhar, se ele já voltou, né? Ele já tá. A gente fala entre a sociedade, né? Para as atividades dele, porque faz toda a diferença. Então a gente acompanha da hora que ele entra até 6 meses depois. Imagina a engrenagem, né? Para acontecer isso tudo. É uma engrenagem. Ele está na complexa. mesa da hemodinâmica, passando, desobstruindo essa artéria em 90 minutos. Então, ó. Tempo tem vida. Imagina que a hora que ele tira o ticket, Que ele aperta lá. Já tá contando. Já tá contando. É uma pessoa que chegou, ela não sabe o que ela tem. Quem vai atender ela também não sabe o que ela tem no começo. Sim. Ela chega com uma queixa, que muitas vezes a queixa engana. Sim. E aí você está no meio de um pronto-socorro. Tem centas mil pessoas lá ao mesmo tempo. Tem um exército de médicos e de enfermagem trabalhando ali. Né? E dentro daquele caos, aquele aparente caos, você tem que captar uma situação dessa e pôr essa pessoa na engrenagem para em 90 minutos ele estar com o problema dele resolvido. Sim. E acontece. Senão ele vai morrer. E as pessoas às vezes não acontece. entendem. Com Acontece. certeza. Às vezes a pessoa tá ali na recepção, isso é até importante, né? Porque uma pessoa dessa, ele passa na frente mesmo. A gente tem a classificação de risco. Então, às vezes a pessoa tá sentada lá, ela não imagina que aquele paciente de 40 anos, ele pode estar infartado, né? Então, você passou na frente, que eu tô esperando, né? Mas assim, a gente usa uma classificação, né? Pra poder que aquele paciente não tenha uma lesão. Exatamente. Isso começa no guarda. Exatamente. No guarda Isso é da porta. importantíssimo. O guarda já Ele tá é treinado. orientado a ficar de olho em determinadas situações. Treinado. Uma pessoa que Sim. cai, uma pessoa que passa mal, uma Um pessoa AVC que também, Tem a gente tem o desvio de mesmo. rima, Isso, tem o mesmo. né? uma pessoa que começa a entortar o rosto. Exatamente. Ele já Sudorese. tá treinado para fazer treinado, isso. Exatamente. No caso de um AVC isquêmico, né, também começa na porta e nós temos 60 minutos para ele estar recebendo medicação se ele tiver critério. Essa é a nossa meta. É bem apertado, porque tem uma tomografia no meio, né? E o AVC isquêmico é uma doença que me engana Sim, a com gente. certeza. Engana.
confunde com enxaqueca, confunde com um monte de coisa, confunde com labirintite, confunde com frescura, confunde com tudo. Estresse, ansiedade, petit. Você pode achar que é tudo e nunca deve subjugar e mesmo que subestimar uma situação dessa. Mesmo que você tenha a suspeita do AVC, ele pode ser um isquêmico, né? Que é onde falta oxigênio, ou pode ser como chamava antigamente o derrame. Então tem que tomar muito cuidado, porque se eu me enganar num desses dois, por isso tem a tomografia no meio, né? Por isso que a gente tem o tempo da tomografia também. E é verdade. Vai pra tomografia, eu preciso saber descartar a hipótese do derrame, né? Sim. E aí eu consigo dar andamento. Muito, muito interessante. Tem muita coisa para se falar, a gente não tem, infelizmente não tem tempo para falar muito. Dá para dar uma visão geral do que acontece, né? Sim. Considerações finais. O hospital é seguro, não fiquem com medo. Fiquem com medo. Aqui estão as pessimistas do rolê, a gente vê problema em tudo. Fiscaliza, audita. O problema a gente enxerga para colocar barreira, né? Então a gente falou de muito problema, por quê? Porque esse é o nosso dia a dia, enxergar os problemas para colocar barreiras. Então assim, que ninguém fique com medo de ir ao hospital, porque nós estamos lá fazendo as barreiras. A central de materiais é muito hoje, né? As tecnologias que nós temos, temos segurança sim do nosso processo, então podem ficar totalmente tranquilos. Inclusive, se quiserem até nos visitar, né? Estamos lá para apresentar o que é uma autoclave, né? Os processos que nós seguimos. Então, consideramos sim um lugar seguro para os nossos clientes. Giovana? Como eu disse, complementando aí o que as meninas falaram, na verdade, né, a gente está lá para ser os olhos para o paciente. Então, ele não precisa se preocupar, né, com as outras barreiras. Ele tem que se preocupar ali com si, né, com o familiar, mas ele está num ambiente seguro, né? E a gente vai estudando e buscando todos os dias novas tecnologias, novas barreiras, para estar sempre atualizado. Um pouco de cada uma, né? Que elas falaram um pouquinho da qualidade, que é a segurança, que é o nosso principal objetivo, né? E a melhoria contínua, né? Ela é contínua. Então, todos os dias a gente busca o melhor atendimento, a melhor segurança, né? Para que esse paciente tenha uma boa estadia com a gente. Melhoria contínua é um termo muito sério no âmbito da administração hospitalar. Tudo isso que elas estão falando pode mudar radicalmente daqui a uma semana. Então, o que importa é isso. Mas eu tenho 0,7 de ocorrências lá fora é 15%, então tô bonito na foto. Não. Ninguém aqui considera que tá bonito na foto, né? Exatamente. Tudo isso a gente faz pela segurança do paciente. Isso, na verdade, é medicina. Isso é medicina na prática. Estamos tentando fazer do que existe de bom ou melhor aqui no exterior. Sim. O Covid nos ensinou muito. O Covid deu lições para nós. Muito, né? Todos os dias a gente mudava, né? Sim, exatamente. Às vezes a gente fala assim das doenças quando aparecem, né? Mas ela é uma grande oportunidade para o pessoal, né? De pesquisa, da saúde, porque surge muita tecnologia no meio de pandemias, epidemias. Então, muita coisa, até mesmo questão tecnológica, né, no geral, porque antes não se podia fazer, por exemplo, era raro a gente ver uma consulta online. Hoje eu posso estar na minha casa conversando com um médico de São Paulo ou do exterior e eu tô, né, tranquilo. Tecnologia. Então vocês podem ficar tranquilos que tudo isso é feito para vocês, os pacientes. As chatas do rolê, vocês não vão nem perceber que elas existem. Elas fazem isso nos bastidores para ajudar quem está sendo assistido, né? Queria agradecer a presença de todos vocês. A conversa é muito interessante. Eu particularmente gosto demais. Então esse foi o nosso podcast Questão de Saúde da Unimed Rio Claro. O assunto de hoje foi qualidade hospitalar e assistência hospitalar. Espero que tenham gostado. Mandem perguntas, mandem sugestões de novos temas, compartilhem e comentem, dê aquele joinha para nós. Obrigado.